E aí moçada, professor Giovanni aqui para mais uma videoaula de ciências aí para você que está em casa, né, acompanhando as nossas videoaulas. E para você pai que também está acompanhando aí o seu filho, gostaria de informá-lo que nós estamos seguindo de acordo com o cronograma do material aí das nossas escolas parceiras. Mas se o seu filho não tem esse material, é possível ele também acompanhar essas videoaulas aí, né? São videoaulas de qualidade que estão chegando até a sua casa. Legal? Hoje o assunto aqui, né, uma aula de ciências, sexto ano, né, semana 3, aula número 1. Vamos falar um pouquinho sobre misturas, né? O que é uma mistura? Vem comigo então. Bora lá, zerou lá a vida aí. Vamos falar um pouquinho aqui de misturas, né? Substâncias, elas podem ser puras ou elas podem ser compostas, né? Ô professor, o que é uma substância pura, né? Então, quando a gente fala de substância pura, a gente pode classificar ela aqui em simples e composta. O que é uma substância simples? Perceba que a imagem, né, ela já tenta mostrar para a gente aqui uma homogeneidade, certo? Ou seja, eu só tenho bolinhas cinzas, destacando que, provavelmente então, eu só tenho aqui o que? Um único elemento. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, seriam bolinhas de oxigênio, somente de nitrogênio. Beleza? Nesse caso aqui, a própria imagem também já nos auxilia, né? Só de bater o olho você vê que tem bolinha cinza, mas tem bolinha também o quê? Amarela. Então uma substância pura do tipo composta, a gente vai ter como, por exemplo, a molécula da água. Que na molécula da água eu posso entender que cada bolinha cinza dessa daqui pode ser representada por um hidrogênio, certo? E eu tenho aqui essa bolinha amarela que estaria representando o oxigênio. Então poderia ser uma molécula de água, H2O. Legal? Então substância pura simples, temos a homogeneidade, um único elemento. Substância pura composta, temos a participação aqui de mais de um elemento. Legal? Substância pura simples, então eu tenho aqui, né? Quando você fala de gás hidrogênio, o H2, né? Duas bolinhas ali iguais, representando que eu tenho dois hidrogênios. Gás oxigênio, temos aqui, né, o O2, duas bolinhas vermelhinhas representando o oxigênio. Show? Gás ozônio, O3, temos três bolinhas ali representando o ozônio. Então, substância pura simples, né? Fica esse o exemplo aí para vocês. Substância pura composta é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento químico, como nós falamos, né, no começo dessa aula. Então eu tenho aqui a água, né, H2O, eu tenho mais de um elemento, além do hidrogênio eu tenho oxigênio, o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, o NaCl também é uma substância pura composta, e temos o açúcar, né, C12H22O11 é um exemplo, né, de um tipo de açúcar aí para vocês. Legal? Então, substância pura composta, alguns exemplos aí para você que está acompanhando a gente. Vamos lá? Quando a gente fala de mistura, que é o tema dessa aula, mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominada componente. Como que eu classifico essas misturas? A classificação, a gente vai falar da fase, né, da mistura homogênea e da mistura heterogênea. Professor, o que é fase? A fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta ali um aspecto homogêneo ou uniforme, certo? Então, quando você tenta colocar lá água e óleo, você vê que ele não mistura, ou seja, eu tenho ali duas fases, certo? Cada fase é homogênea, certo? E aí tem ali um aspecto homogêneo e uniforme, mas elas não se misturam. Beleza? Mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase. Então, se eu pego água e por exemplo, sal, o que acontece? Você vai misturar, você vai ter ali uma única fase, certo? Porque acaba diluindo, né, o sal ali na água. Mistura heterogênea é toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. Vamos dar uma olhada, né? A imagem sempre ela é importante. Antes da gente começar a fazer aí a nossa bateria de testes, olha só, eu tenho aqui três exemplos. Água mais açúcar. Então, água, H2O, mais dissolvido em açúcar, beleza? Um aspecto visual, né, contínuo. E se eu for fazer uma análise aqui microscópica, a gente vai ver que ele está bem homogêneo. Então, nós temos uma única fase. Legal? Aqui eu tenho óleo e água. O óleo, né, por ele ser mais leve, digamos assim, menos denso, a questão da densidade, né, menos denso, ele acaba ficando na parte de cima. A água, como tem ali uma densidade maior, fica na parte
de baixo. O aspecto visual eu vejo que tem aqui uma fase, ó, agora fica bem fácil de você entender o que é uma fase. Eu tenho aqui uma fase, eu tenho aqui uma segunda fase. Legal? Então, nesse caso, temos uma mistura do tipo aí, né, heterogênea. A água, né, gaseificada. Agora a gente pode tentar complicar um pouquinho aí, né, a sua vida. Então acompanha aqui, ó. Água gaseificada, água com gás. Aspecto visual descontínuo, porque eu vejo que tem ali bolinhas de ar, né? No caso, você tem ali o CO2, o gás carbônico, certo? Então, por mais que você fale, mas espera lá, né? É água, mas tem só umas bolinhas de gás. Tem só umas bolinhas de gás, mas tem duas fases. Também tem duas fases, porque eu vejo que tem a água, é uma fase, e eu vejo que tem as bolinhas de gás, uma segunda fase. Beleza? Mas a gente tem que tomar cuidado ainda com relação a exemplos que possam aparecer aí nas questões, né, que você possa enfrentar aí numa prova, num processo seletivo. Então cuidado com pegadinha. O leite. Quando a gente fala do leite, você vai falar, mas espera lá, o leite é uma mistura homogênea. Só que, se eu for fazer uma análise microscópica, né, ó, aspecto homogêneo à vista desarmada, né, ou seja, a olho nu, ou ainda, né, sem uso de microscópio, eu vejo um aspecto homogêneo. Mas se eu fizer essa análise ao microscópio, a gente vai ver que tem um líquido branco com gotículas de gordura, que são isso aqui, essas bolinhas que estão representadas ali na cor amarela. Então a gente vê que tem um aspecto, o que, gente? Heterogêneo. Então o leite, ele é o que? O leite é uma mistura heterogênea, porque analisando ao microscópio, eu consigo identificar duas fases. Legal? Então o leite é então considerado uma mistura heterogênea, como eu falei para vocês. Primeira questão, né? Já que essa é uma aula de exercício, eu trago aqui uma bateria de exercícios para vocês, são 3 exercícios basicamente. E aí, você que é nosso aluno, né? Estuda aí numa escola parceira, você tem o nosso material, então você consegue acompanhar lá na página 292, você vai encontrar o exercício 1 lá, beleza? Se você não tem, fica ligado porque o exercício está aqui na tela para você, não tem problema nenhum. Vamos lá? Nesse exercício ele fala assim, observe a mistura existente em cada um dos 7 frascos sem destampá-los. Classifique as misturas em heterogêneas ou homogêneas e assinale com um X nos espaços a seguir. Peço que você pegue um papel agora, um rascunho, só para você me ajudar aqui, beleza? Água e óleo, você acha que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Ah, professora, a água não mistura com o óleo, vai ter 2 fases, então é uma mistura o quê? Heterogênea, beleza? Água mineral e álcool. Então agora pensa você misturando água mineral e álcool. Pera lá, será que tem 2 fases? Será que tem uma fase? O que você acha? Vai marcando aí e não esqueça no final, comenta lá no vídeo, né? Se você acertou tudo, se não acertou. E se tiver alguma dúvida, deixa lá também, né, nos comentários do vídeo pra gente. Então eu tenho aqui água mineral e álcool, uma mistura o quê? Temos uma mistura homogênea, né? Uma mistura homogênea. Temos apenas uma fase. Eu não consigo distinguir o que é álcool, o que é água mineral. Mesmo que eu faça ali uma análise microscópica, eu não vou fazer essa distinção. Água e areia. Ficou fácil, né? Tem 2 fases, então uma mistura heterogênea. Água e sal. Imagina você misturando água com sal, o sal dilui na água. Então eu tenho aqui uma mistura homogênea, certo? Sal e areia. Cara, sal e areia, 2 substâncias sólidas, eu consigo ver o sal, eu consigo ver a areia. Então aqui tem uma mistura do tipo heterogênea. Água, sal e açúcar. Pensa assim, ó, o sal dilui na água, o açúcar também. Então nesse caso temos uma mistura homogênea. Água, álcool. Você já sabe que água e álcool é homogênea, mas coloquei óleo também. Se eu coloquei óleo, eu vou ter 2 fases. Se eu tenho 2 fases ou mais de uma fase, essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, o seu exercício lá no seu material, né, no seu livro, vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Foi aí o primeiro exercício, né, para a gente dar uma reforçada em conceitos importantes aí para a nossa aula. O próximo exercício é um exercício proposto, então esse exercício você não vai encontrar aí no nosso material, mas ele está aqui na tela para você acompanhar. Se você quiser, né, você pode parar o vídeo, faz um print da tela, copia esse exercício, né? Eu oriento que nesse momento, se você quiser, se para o vídeo e lê esse exercício aqui, beleza? Vamos lá então. O exercício diz assim, clarear o cabelo em salão com química ou em casa sem química. Clarear o cabelo
em salão com química ou em casa sem química? Na verdade é uma pergunta, né? Afinal, no salão serão usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias. Já o processo caseiro conta com receitas antigas que resistiram aos anos. Nesse universo encontramos a cebola, o suco de limão, a canela, o ruibarbo, o mel, até o mel para mudar a tonalidade dos cabelos. Galera, então olha só, talvez a curiosidade, né, se não tenha nunca ouvido falar o que é o ruibarbo, né, aqui é uma planta aí, utilizada até na própria alimentação e no caso pode ter ali alguma formulação que use essa plantinha aí. Sobre o tratamento caseiro, podemos inferir que, ou seja, inferir quer dizer, podemos concluir que o tratamento caseiro, você acha, só vai usar produto natural, então beleza, tá de boa? Vamos dar uma olhada. Sobre o tratamento caseiro, podemos inferir ou podemos concluir que, letra A, né, o que diz a letra A? Por ser natural e sem a presença de substâncias químicas, ele é menos invasivo. Galera, olha só. Sem presença de substâncias químicas, limão, canela, ruibarbo, isso aqui é formado por substâncias químicas, né? Se você der uma olhada, tem água, e água é uma substância química. Então, falso, né? Muito falso esse item A. Letra B. Ter apenas produtos naturais significa que oferece riscos menores ao uso. Olha só, não é porque tem produto natural que não é perigoso. Então você que vai fazer um experimento em casa, é sempre importante, né, que o pai ou um adulto acompanhe o tipo de experimento que você vai fazer, porque não é porque é só produto natural que não é perigoso. Pode ser perigoso sim, tá? Então, letra B também falso. Letra C, apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas. Então essa alternativa é a alternativa aí que responde esse exercício. Apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que precisa de cuidado, né? Não é porque é natural que não tenha perigo. E letra D, a isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o procedimento seguro? Acabamos de comentar isso, né? Não é porque é natural que ele vai ser seguro. Legal? Então, mais um exercício para vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse é um exercício discursivo, então eu vou fazer a leitura e eu vou fazer a resolução ali ao lado para vocês, beleza? Mas antes de eu fazer a resolução, eu gostaria de provocá-lo aí numa tentativa, né, de acerto. Vem comigo então, ó. O sangue é uma substância pura simples. Substância pura composta, mistura homogênea ou mistura heterogênea? Então ele traz aqui algumas perguntas. E o sangue? O sangue é uma substância pura simples? É uma substância pura composta? É uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Quando a gente pensa no sangue, né, o que acontece em relação ao sangue? Com relação ao sangue, dá uma olhada aqui, ó. O sangue, galera, ele tem lá uma parte líquida, né? Bom, a gente pode até dividir assim. Ele tem lá o que nós chamamos de elementos figurados. Elementos figurados. O que são os elementos figurados aí do sangue? Os elementos figurados do sangue, nós temos lá, por exemplo, as plaquetas. Plaquetas, lembrando que plaquetas não são células, são fragmentos de células. Nós temos os glóbulos vermelhos, né? Então temos glóbulos vermelhos, vou colocar assim porque são glóbulos vermelhos. Nós também chamamos de hemácias, né? Glóbulos vermelhos, pode aparecer nos exercícios como hemácias ou ainda, né, pode aparecer com o nome de eritrócitos. E tem também os glóbulos brancos, certo? Os glóbulos vermelhos estão associados à questão ali de transporte de gases, principalmente o oxigênio. 98% do oxigênio é transportado via glóbulos vermelhos, né? E os glóbulos brancos que têm ali uma função de defesa, né? São chamados aí também de leucócitos. Então tem uma parte aqui de elementos figurados, certo? Mas o nosso sangue ele também tem uma parte ali líquida que está relacionado principalmente, galera, ao plasma, né? Então quando você pensa aqui no plasma, esse plasma você tem o quê? Você tem água, né? Você tem aqui água, você tem aqui outras substâncias.
tem o plasma e tem outras substâncias como proteínas, aminoácidos, excretas nitrogenadas, né, no caso aí da ureia, encontra aqui também nessas outras substâncias, vitaminas, glicose, etc. Beleza? Então veja, olhando o sangue, é a mesma coisa do leite. Parece ser o quê? Homogêneo. Mas se a gente fizer uma análise microscópica, ele tem muitos detalhes aqui. Então, no final das contas, o sangue é o quê? É uma mistura aí heterogênea. E vai ser composta por quê? Porque tem diversos tipos de substâncias, seja proteínas, seja carboidratos, né, no caso da glicose, proteínas, no caso da albumina, do fibrinogênio, ou seja, tem uma porção de substância aí, né, como sais minerais, etc. Beleza? Então, é uma mistura heterogênea, beleza? E é uma substância o quê? Composta. Legal? Quais são os componentes do sangue? Já respondemos a questão, né, em relação ao item B. Tem a parte dos elementos figurados, beleza? Parte aqui dos elementos figurados. Nós temos lá então as plaquetas, os glóbulos vermelhos, que têm a função de transporte de gases. Temos os glóbulos brancos com a função de defesa. Mas tem uma parte também líquida, né, principalmente composta ali por água. 90% do plasma é água. E temos aí 10% outras substâncias. Legal? Então aí, mais uma dica para você. Para fechar, o último exercício aqui, né, nós temos aqui um exercício que diz assim: em 2015 realizou-se uma conferência mundial, Conferência de Paris, para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa. Entre os principais gases causadores desses problemas estão, né, tal dióxido de carbono, o CO, que é o monóxido de carbono, temos ali, né, óxido de nitrogênio, certo? E temos óxido de enxofre, que através de diferentes mecanismos pode levar ao aquecimento global, chuva ácida e à destruição da camada de ozônio. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então você tem aqui, ó, entre os gases citados no texto, 1 é substância simples e 5 são substâncias compostas. Vamos dar uma olhada. Ele falou aqui de CO2, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, mas ele também falou do ozônio. O ozônio é uma substância simples, então temos um que é uma substância simples. Os demais são substâncias compostas. Veja, ó, CO2, CO, NO2, NO, SO2 são substâncias compostas porque tem mais de um elemento. Então esse item aqui é o item correto, é o item que responde esse exercício. Legal, gente? Deixa eu só, né, antes de finalizar, falar para vocês aqui uma coisa. Toda vez que você vai resolver um exercício, você tem ali um desafio, né? Talvez a primeira leitura, ela não vai, né, ser assim tão fácil. Então você vai fazer uma primeira leitura e você não vai ver nada. Faz uma segunda leitura. Faz uma segunda leitura, mas agora extraindo os dados do problema, se for o caso. E na segunda leitura, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Você começa a achar um caminho. Mas se for necessário, faça uma terceira leitura. Porque na terceira leitura, aí vai ficar tudo mais fácil para vocês. Essa é uma dica aí, né, de ciências para vocês. Na verdade é uma brincadeira, né? Mas fica aí a dica. Não se entregue na primeira leitura do exercício. É importante ler mais uma, 2 vezes antes de você sair respondendo. Beleza? Então vamos lá. Para a nossa próxima aula, nós temos aí uma proposta de estudo e exercícios para você. Certo? O que a gente vai trabalhar no próximo encontro? A separação das misturas. Então falamos de misturas, na próxima aula falamos de separação das misturas. 3 exercícios aí, né? Eu vou trazer aqui alguns exercícios, né? A gente sempre resolve 3 pelo menos. Então tá aqui o primeiro exercício. Dá um print aí na tela. Tenta fazer, porque a gente vai resolver no próximo encontro. Temos aqui o segundo exercício. Faz o print aí, copia, resolve. E aí, finalizamos essa videoaula aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Deixa a sua contribuição aí, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida aí embaixo do vídeo. Legal? Um grande abraço e tchau!